Nesse vídeo vamos resolver um exercício envolvendo o método de prova por casos e o método de redução ao absurdo. O enunciado é esse aqui. Prove que a união do complementar de A com o complementar de B está contida no complementar da interseção entre A e B para todos os conjuntos A e B em um universo U. A gente começa sempre fazendo o rascunho. Prova 2 pontos e aí eu quero provar uma inclusão. Eu começo tomando um objeto genérico no conjunto da esquerda. Seja X um elemento da união dos complementares. E aí eu estou exatamente no caso de ter uma informação que é o formato de uma disjunção. Se X está numa união, se eu tenho um elemento da união de conjuntos, é porque esse objeto X ou pertence a A ou pertence a B. Então eu vou dividir a prova em dois casos. Tem o caso 1, X pertence ao primeiro conjunto aqui. E depois eu vou fazer também o caso 2, é onde eu vou supor que X pertence ao outro. Certo. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que X é um elemento desse conjunto, o complementar da interseção entre A e B. Eu tenho que conseguir chegar... nos dois casos eu tenho que conseguir chegar lá. Então aqui eu vou me esforçar um pouquinho e vou tentar conseguir a conclusão de que X pertence ao complementar da interseção. E no caso 2 a mesma coisa, vou me esforçar um pouco para tentar chegar que X pertence ao complementar da interseção. Se eu conseguir fazer isso, nos dois casos eu conseguir chegar onde eu quero, eu concluo que, em qualquer caso, X pertence à interseção. Logo, tomei um objeto genérico nesse conjunto, consegui concluir que ele é um elemento também do outro conjunto. Eu concluo que esse conjunto aqui está contido nesse aqui. Muito bom. E agora como é que a gente preenche aqui? A gente está supondo que a gente tem um elemento do complementar de A e quer chegar aqui, que ele é um elemento do complementar da interseção entre A e B. Aqui é a hora que a gente deveria pensar em usar o método de prova por redução ao absurdo. O que eu quero garantir é que X não pertence à interseção entre A e B, porque ele é um elemento do complementar. Então eu quero chegar, a conclusão onde eu estou tentando chegar tem formato de uma negação. Então uma ótima ideia aqui é supor, para uma contradição, o contrário do que eu quero. Eu quero mostrar que X não pertence à interseção entre A e B, porque X é um elemento do complementar, então eu suponho que pertence. Bom, se X é um elemento dessa interseção, é porque X é um elemento de A e também é um elemento de B. O que eu estou tentando agora é chegar numa contradição, né? Eu tenho um elemento do complementar de A que também pertence a A. Ops, deu ruim aqui. Como X pertence ao complementar de A, a gente pode concluir que X não pertence a A. Cheguei em informações contraditórias. Cheguei numa contradição, concluo que essa suposição que eu fiz para chegar na contradição não vale, o que vale é o contrário dela. X não pertence à interseção entre A e B. E se eu tenho um elemento que não pertence a um conjunto, é porque ele pertence ao complementar do conjunto. O caso 2 vai ser igualzinho. Eu quero chegar que X pertence ao complementar da interseção entre A e B. Vou supor, para uma contradição, que X pertence à interseção entre A e B. E se eu tenho um objeto numa interseção, é porque ele pertence a um dos conjuntos e também pertence ao outro. Estou procurando uma contradição e quase que já tenho. X pertence a B, X pertence ao complementar de B. Se eu tenho um elemento no complementar de um conjunto, é porque
esse objeto não pertence ao conjunto. Ó, a contradição aí. X pertence a B e X não pertence a B. Se eu supus que X pertence à interseção entre A e B para chegar numa contradição e cheguei na contradição, eu concluo que, na verdade, X não pertence à interseção entre A e B. E se um objeto não pertence a um conjunto, é porque ele pertence ao complementar do conjunto. Pronto, acabou. Agora só falta passar a limpo. O que eu quero mostrar então é que para todos os conjuntos A e B num certo universo, vale essa inclusão aqui. A união dos complementares está contida no complementar da interseção. Então, a prova de uma inclusão de conjuntos começa tomando um objeto no conjunto da esquerda. E agora, onde eu quero chegar? Que X pertence a esse complementar. Vou dividir em casos primeiro, porque eu tenho aqui uma união. Então, eu tenho caso 1. Suponhamos que X pertence ao complementar de A. E agora, como eu quero chegar que X pertence ao complementar de um conjunto, vou fazer por contradição. Vou fazer uma suposição para tentar chegar numa contradição, para usar o método de redução ao absurdo. Suponhamos, para uma contradição, que X pertence àquela interseção. E agora eu quero chegar numa contradição. Como X pertence ao complementar de A, temos que X não pertence a A. Como X pertence à interseção entre A e B, temos que X pertence a A e também pertence a B. Mas o mesmo objeto não pode pertencer e não pertencer a um conjunto. Então, chegamos na contradição. E aí, se a gente chegou numa contradição, a gente conclui que aquela suposição que a gente fez está furada, o que vale ao contrário dela. Logo, X não pertence à interseção entre A e B. E agora, caso 2. Se X não pertence à interseção, mais um passinho, né? É porque X pertence ao complementar da interseção. Agora, o caso 2, a gente vai supor que tem um elemento, que esse elemento X, que pertence à união, é um elemento do segundo conjunto. E aí, de novo, a gente vai usar redução absurda, vai supor, para uma contradição, que esse X pertence à interseção entre A e B. E aí, de novo, como X é um elemento do complementar de B, ele não é um elemento de B. E como X é um elemento da interseção entre A e B, é porque X é um elemento de A e também é um elemento de B. E está aqui a contradição que a gente estava procurando. Então, temos uma contradição. XP não pertence a B e pertence a B. Logo, aquela suposição que eu fiz para chegar numa contradição não vale. O que vale é o contrário. X não pertence à interseção entre A e B e, portanto, X pertence ao complementar da interseção. Então, tanto no caso 1, eu cheguei que X pertence ao complementar da interseção, quanto no caso 2, também cheguei que X pertence ao complementar da contradição, da interseção. Então, em qualquer caso, X pertence ao complementar da interseção entre A e B. Então, peguei um objeto genérico na união dos complementares, consegui concluir que ele pertence ao complementar da interseção, eu concluo que a união dos complementares está contida no complementar da interseção. E posso colocar o quadradinho que eu terminei minha prova.